Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Que alegria, irmãos, estarmos mais uma vez reunidos nesta que é a segunda lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesta feita estamos estudando a revista Juvenis. Nós estamos com um tema maravilhoso, uma visão panorâmica do livro de Apocalipse. É um tema glorioso, como já disse na primeira aula, e nós estaremos estudando nessa lição a visão do Cristo vitorioso. Nós, na aula passada, estudamos um pouco sobre o Apocalipse, o livro do Apocalipse, falamos quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu. Falamos sobre a estrutura deste livro, falamos também, irmãos, sobre o medo que muitas pessoas têm do livro de Apocalipse e classificamos como escatofobia, que é o medo das coisas futuras. Mas nós também falamos que este livro não é objeto de medo para ninguém. Este livro é objeto de consolo, é objeto de alegria para o cristão que lê este livro. Meus irmãos, e desta feita, estamos de posse dessa segunda lição. Vamos estar fazendo a leitura do texto áureo, se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e versículo 18. Diz assim, versículo 17 diz assim: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Graças a Deus por este texto áureo. Nós vamos estar fazendo também a leitura bíblica em classe. Se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 18. Diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta que dizia: O que vês, escreve no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Graças a Deus por esta leitura bíblica, do versículo de número 9 até o versículo 18. Nós, irmãos, neste momento, estaremos falando um pouco sobre a vida de Cristo física, o Senhor Jesus como homem, o seu nascimento virginal, não é? E nós também, nesta lição, estaremos falando sobre o arrebatamento da igreja. Esse
momento, esse evento glorioso que vai acontecer muito em breve, assim nós cremos. Nós, vendo a introdução da lição, nós temos o seguinte texto: Jesus voltará para buscar a sua igreja. Você está preparado? Uma pergunta. Em um ritmo acelerado, caminhamos em direção ao fim da história. Não se distraia com as coisas deste mundo, distanciando-se dos valores e propósitos de Cristo para a sua vida aqui e na eternidade. Apenas em contínua e crescente comunhão com o nosso Salvador poderemos perseverar até o fim. Ele tem prazer em se revelar a nós. O Cristo vitorioso ainda hoje nos diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Por isso, mantenha-se firme nele. Lembre-se de que, como reforça o livro de Apocalipse, Jesus sempre tem uma promessa ao que permanecer fiel até o fim. Eu gosto muito deste versículo. Por gentileza, abram a Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, e o verso de número 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este verso, irmãos, trata-se do sermão escatológico de Jesus, quando o Senhor Deus, em forma humana, dirigindo-se ao público, trata do princípio das dores. O Senhor Jesus fala nestes versículos do capítulo 24 de Mateus, fala sobre o período que nós estamos vivendo hoje, período do princípio das dores. E o que me chama muita atenção, antes de Jesus falar sobre a grande tribulação, ele diz à igreja, Jesus diz à igreja: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui Jesus está falando com a sua igreja. Já é diferente, irmãos, quando nós entramos a partir do versículo 15, que fala sobre a grande tribulação do capítulo 24. Jesus ali está falando com os judeus. Jesus está falando para os judeus. É um público que vai estar na grande tribulação. Mas o Senhor, para a sua igreja, para o seu povo, ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. A lição trata-se de um tema maravilhoso, em que Cristo venceu por nós e nós devemos perseverar, nós devemos continuar firmes, obedecendo a palavra de Deus. Graças a Deus por esta introdução. Os objetivos dessa lição são 3. Primeiro, entender o propósito da encarnação de Jesus. Segundo, compreender a ressurreição e a ascensão de Cristo. Terceiro, explicar como se dará a segunda vinda do Senhor. Então, nós estaremos falando sobre esses 3 objetivos e primeiro estaremos falando sobre a encarnação de Cristo. O Cristo encarnado, o cumprimento das profecias, o cumprimento de todas as profecias que o Senhor Deus utilizou seus servos, os profetas, no Antigo Testamento para falarem sobre ele. Eu gosto muito também, irmãos, de uma expressão que está no livro do profeta Isaías, chamado também profeta messiânico, capítulo de número 53, versículo de número 2. Diz assim, versículo de número 3 do capítulo 53 de Isaías, diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e com um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si,
e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Graças a Deus por esta leitura maravilhosa, irmãos. Esta é uma das principais profecias que no Antigo Testamento, nas páginas veterotestamentárias, o Senhor Deus utiliza os seus servos para falar sobre a vinda do Messias, a vinda do Cristo encarnado. E é isto que nós estaremos falando. Eu não quero aqui me segurar muito no conteúdo da lição, não quero me segurar muito no comentário da lição, mas eu quero falar sobre o Cristo encarnado. Eu quero falar porque os irmãos já têm o conteúdo da revista em mãos, mas eu quero trazer coisas a mais para que os irmãos entendam, tá certo? Foi necessário na aula passada nós acompanharmos tema da revista, porque nós estávamos falando sobre a estrutura do livro, né? Uma conceituação sobre o tema, mas agora eu quero trazer outros subsídios para os irmãos. Só um adendo aqui na revista, o primeiro tópico diz a encarnação. A vinda de seu Filho unigênito encarnado foi um método usado por Deus para manifestar o seu amor por nós. João 3,16. Encarnação significa o ato de ser feito carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós, de João capítulo 1, versículo 14. Jesus, em um ato de obediência ao Pai, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens. A encarnação de Cristo foi anunciada pelo profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, no capítulo 9, versículo 6. O Emanuel habitaria entre os homens e se manifestaria a eles. Então, a Bíblia traz diversas profecias sobre a vinda de Jesus. Eu acho muito interessante também, irmãos, este texto de Isaías 9, versículo de número 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Este versículo também é muito interessante, irmãos. Esse versículo é muito bom, porque ele trata da vinda de Jesus. Trata-se do nascimento de Cristo. Os irmãos que possuem a declaração de fé das Assembleias de Deus, este livro é um documento apologético, um documento maravilhoso para a vida de todo estudante de teologia, para a vida de todo estudante da Palavra de Deus. Se possível, compre este livro. No capítulo de número 4, fala sobre a identidade do Senhor Jesus. A declaração das Assembleias de Deus diz assim: cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Aí nós temos
e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Um texto de Romanos 9:5. A declaração ainda continua dizendo: cremos na concepção e no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós vamos falar aqui agora, sobre o nascimento virginal de Jesus. Porque o texto é claro em dizer que o nascimento de Jesus foi de forma virginal. Maria, estando desposada de José, ainda virgem, o Senhor Deus envia o anjo Gabriel para que lhe dê a notícia do nascimento do Filho de Deus. Vamos acompanhar o que diz a Bíblia. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 27, diz assim: há uma virgem, olha aí, há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? Olha aí, Maria reafirma, testifica novamente ao anjo: eu sou virgem, eu não tive conhecimento algum com varão. Não é? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Graças a Deus por esta leitura. Nós aqui, irmãos, podemos analisar estes versículos e nós vemos que o nascimento de Jesus foi de forma miraculosa. Foi um milagre. O nascimento de Jesus não foi proveniente de um método reprodutor normal. Não foi por meio de relação sexual entre um homem e uma mulher, mas foi por meio do poder do Espírito Santo repousado sobre a vida de Maria que o Senhor a fez conceber o Filho de Deus. Graças a Deus por isso. E ainda, a palavra de Deus ainda nos testifica no versículo de número 37, porque para Deus nada é impossível. Ainda que para a ciência isto seja impossível, isto seja algo dificultoso, isto seja algo improvável, mas o nosso Deus é o Deus que trabalha com o impossível. O nosso Deus é o Deus que trabalha com o improvável. E assim aconteceu para que se cumprisse as profecias, que uma virgem conceberá. A Bíblia nos trata sobre isso, a Bíblia nos fala sobre isso. Uma virgem conceberá e dará à luz o Filho de Deus. Isto é bíblico. E nós podemos analisar. A declaração de fé ainda continua dizendo: cremos na concepção e no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus, conforme as Sagradas Escrituras e anunciado de antemão pelo profeta Isaías, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, gerado do Espírito Santo no ventre dela. Nasceu e viveu sem pecado, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, conforme Hebreus 4:15. Nós, irmãos, temos isto como verdade absoluta. Nós temos isso como verdade absoluta. E nós não estamos aqui fazendo uma latria a Maria.
Não estamos idolatrando a mãe do Senhor, a mãe terrena de Jesus. Não. Mas nós estamos falando a veracidade da Bíblia. É bíblico. Tá certo? O nascimento virginal de Jesus é bíblico. Veja aí, versículo 14 do capítulo 7 de Isaías. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Versículo 23 do capítulo 1 de Mateus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Traduzido é Deus conosco. Reparem, irmãos, que nós não estamos inventando nada. Nós não estamos aqui fazendo invenções, colocando achismos em cima do texto. Estamos falando a realidade. E é necessário que os nossos alunos, os nossos juvenis, creiam nisto. Creiam nisto. É necessário. É bíblico. O comentarista da lição diz que crer no nascimento virginal de Jesus é essencial para a fé cristã, para a compreensão do plano da salvação. Olha aí. O seu nascimento é resultado do agir sobrenatural do Espírito Santo sobre a jovem Maria. Olha aí, como centenas de anos antes foi profetizado. Uma virgem gestou e deu à luz ao nosso Salvador. Como ser humano, Jesus cresceu e se desenvolveu. Naturalmente, Jesus demonstrou toda a sua humanidade, conforme os relatos dos evangelhos. Jesus sentiu fome, teve sede, cansaço, chorou, se angustiou, sofreu, se entristeceu profundamente, se sentiu desamparado por Deus, experimentou inclusive a morte. Não há dúvidas sobre a humanidade de Jesus. Não há dúvidas que Jesus nasceu por meio do poder do Espírito Santo, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo da Virgem Maria, não é? E era 100% humano. Jesus havia essas duas identidades. A identidade divina, sendo gerado pelo poder de Deus, e a identidade humana. A Bíblia diz que Jesus ia crescendo em graça e em conhecimento. Certo? Então isso é bíblico. É bíblico. Apesar da humanidade de Jesus, em tudo ele foi tentado, mas nunca pecou, conforme Hebreus 4,15. Ele é verdadeiramente Deus e declarou sua deidade. Deidade é duas naturezas. Ao revelar um só com o Pai, Jesus é a expressa imagem do Deus invisível e o resplendor da sua glória. Tá certo? Então, Jesus, ele foi homem. Jesus nasceu da Virgem Maria e foi homem como nós. A revista vai falar sobre os objetivos da sua encarnação. Primeiro objetivo, vir ao mundo para consumar o plano da salvação determinado pelo Pai. Em Jesus nós temos a vida eterna e não há salvação em nenhum outro, certo? Então, a humanidade de Cristo, Jesus veio ao mundo para consumar o plano da salvação. Segundo, Jesus veio ao mundo, irmãos, para cumprir a promessa de Deus a Davi, que se sentaria em seu trono. É lógico que isto não se cumpriu com tanta veemência no tempo em que Jesus estava vivo sobre a face da terra, porque isto trata-se também do reino milenial que nós vamos falar no decorrer dessa lição mais para frente, que é o reino visível, o reino literal, o reino concreto de Jesus com a sua igreja na terra. Mas o Senhor Jesus, vindo ao mundo sendo descendente de Davi, ele também cumpriu esta promessa de Deus ao seu servo Davi. Jesus também veio para exercer o seu ministério, os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Jesus veio também manifestar o amor de Deus a todos os povos.
e Jesus veio para desfazer as obras do diabo, conforme João 10:10 e 1 João 3:8. Então, os objetivos da encarnação de Jesus foram esses, não é? Vir ao mundo para consumar o plano de salvação, não é? Cumprir a promessa de Deus a Davi, exercer os ministérios de ofícios, rei, sacerdote e profeta, não é? Manifestar o amor de Deus para todos e desfazer as obras do diabo, certo? Eu já falei sobre isso. Aqui o quarto subtópico do primeiro tópico vai dizer a crença na encarnação de Cristo. Nós que temos o Espírito Santo, cremos na encarnação de Jesus, entendemos que a Trindade atuou ativamente na vinda de Jesus ao mundo, como nós já falamos aqui. Isso é um credo incontestável, os apóstolos criam nisso, tá certo? E nós devemos continuar com essa mesma crença. Nós devemos continuar obedecendo o credo dos apóstolos. O Pai deu o seu único Filho por amor a nós, e o Espírito Santo operou poderosamente para que Maria concebesse o Filho de Deus. Portanto, quem não crê na encarnação de Cristo não tem o Espírito Santo e desconhece o plano da salvação, tá certo? Então nós já falamos sobre a humanidade de Jesus, já falamos sobre o nascimento virginal, e agora nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, tá certo? A visão do Cristo glorificado é a confirmação de que Jesus ressuscitou, logicamente. Quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a ressurreição, no capítulo 15 de 1 Coríntios, os irmãos podem acompanhar o que diz a Bíblia, versículo 13 e 4, o apóstolo diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e pelos 12. Então, aqui está falando da ressurreição. E é necessário também, irmãos, nós, nesses dias, acreditarmos nisso. Nós estamos aqui fazendo uma apologética, uma defesa da fé. Enquanto o mundo está atacando de todos os lados as nossas crenças, as nossas fé, não é? A nossa fé, os nossos atributos, não é? De cristãos, nós estamos fazendo apologética, defendendo a Bíblia, defendendo o que diz a palavra de Deus. Isso é necessário nesses dias. Então, a doutrina bíblica da ressurreição é fundamental, diz o comentarista, pois sem ela não haveria esperança de salvação e vida eterna. Se os irmãos forem ver, versículo de número 17, o apóstolo diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Glória a Deus por isso, graças a Deus. Não é, meus irmãos? Porque o Senhor Jesus, Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está no céu à direita de Deus Pai, de onde virá nos buscar. O Senhor virá arrebatar a sua igreja. E é necessário que a igreja creia na ressurreição de Jesus. É necessário que a igreja creia que o Senhor está ressurreto. É necessário que a igreja creia que Jesus está vivo. Os evangelhos afirmam que Jesus ressuscitou. O próprio Cristo testificou da sua ressurreição. Não é? Ele disse: fui morto, mas eis aqui estou vivo. No capítulo 1 do livro de Apocalipse, verso 18. O Senhor Jesus, ele testifica da sua ressurreição. Já falamos também, falamos sobre a ressurreição de Cristo. E agora vamos falar também sobre a ascensão aos céus. Que Jesus ele foi levado ao céu, tá certo? Pela palavra de Deus, sabemos que o Senhor Jesus está no céu, junto ao Pai. E sabemos isso porque ele ressuscitou, passou 40 dias na terra, falando a respeito do reino de Deus, e logo depois foi levado aos céus à vista de seus discípulos, conforme Atos 1:9, não é? Nós podemos acompanhar o que diz a Bíblia. Os irmãos abram a Bíblia, por gentileza. Atos capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo-o eles,
foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então Jesus foi assunto aos céus. Ele foi levado para os céus. Durante o ministério terreno de Jesus, ele contou aos discípulos sobre a sua ascensão. Para Maria Madalena, Jesus disse, porque ainda não subi para meu Pai. Né? Então, o Senhor Jesus está em lugar de honra e autoridade, assentado à direita do trono de Deus, como sumo sacerdote, o mediador entre Deus e os homens. Tá certo? Então, Jesus está assunto aos céus. Isso é incontestável, nós já provamos biblicamente isso. O comentarista vai falar sobre as bênçãos provenientes de sua ascensão. A primeira bênção é a certeza da salvação, a presença dele conosco. Não é? A promessa do Espírito Santo se cumpre em nossas vidas, quando nós vemos João 14, enviarei outro Consolador para que esteja convosco todos os dias até a consumação dos séculos, alguma coisa assim, eu estou parafraseando, tá certo? Então falamos sobre a humanidade de Jesus. Jesus nasceu, cresceu como um ser humano normal, não é? Mesmo com a sua identidade divina, mas o Senhor Jesus foi homem, foi humano, não é? Morreu por nós, teve aquele sacrifício, ressuscitou ao terceiro dia, não é? E agora nós entramos neste assunto, a segunda vinda de Cristo, a visão do Cristo vitorioso. O apóstolo João, ele fala, né, que o livro de Apocalipse é repleto de visões, não é? Dentre as mais importantes está a majestosa visão do Cristo vitorioso, conforme predito por ele, e estudamos nessa lição. Inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo João apresenta 9 detalhes admiráveis acerca dessa poderosa visão de Jesus. A voz, a veste, o cinto de ouro, os cabelos brancos, os olhos flamejantes, os pés reluzentes, as mãos poderosas, a boca e o rosto, revelando a sua glória. Em absoluta majestade e poder, Jesus demonstra que tem o domínio sobre a igreja, a humanidade e a história. Como vimos, sobre ele repousa a autoridade no céu e na terra. Como nós falamos aqui, o anjo disse para Maria, não é? Que o poder estaria, a autoridade estaria com ele, que o Senhor Deus deu todo o poder, toda a autoridade para aquela criança que ainda haveria de ser gerada no ventre daquela jovem, não é? É lógico, estou parafraseando, não é? E Maria aceitou o convite, disse, cumpra-se em mim a vontade do Senhor, não é? Então o Senhor mostra esse poder, essa majestade, não é? Quando dá esta visão ao apóstolo João, que ele vê todos esses atributos gloriosos no Senhor Jesus. No relato de João, Cristo brilha mais que o sol, e isso é maravilhoso. Ele resplandece nas trevas e um dia nós o veremos face a face. Nós vamos aqui, irmãos, falar sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, este vídeo ele vai ficar um pouco longo, mas eu vou tentar resumir porque é um assunto muito grande. Mas a Bíblia nos fala sobre o arrebatamento e eu quero fazer aqui outra leitura com os irmãos. Na página de número 185 de nossa declaração de fé, capítulo de número 22, a declaração de fé nos diz assim: cremos, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em 2 fases. A primeira é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, como já dissemos na aula passada. Momento este em que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A segunda fase é a sua vinda em glória, depois da grande tribulação e visível aos olhos humanos. Nessa vinda gloriosa, Jesus retornará com os santos arrebatados da terra na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo
com todos os seus santos, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 13. Então, irmãos, nós vamos falar aqui agora sobre o arrebatamento da igreja. Nós, também chamado de segunda vinda de Cristo. Primeira vinda, Jesus veio como homem, não é? Nós já falamos sobre a sua vida aqui na terra, então esta foi a sua primeira vinda. A segunda vinda de Cristo, ela é dividida em duas etapas. Primeira etapa, arrebatamento invisível. Somente quem for arrebatado vai sumir, tá certo? Ninguém vai ver Jesus nos ares, etc. Não, só quem for arrebatado que vai subir e vai ver Jesus no céu, não é? Se encontrar com o Senhor nos ares, aquela coisa que nós já conhecemos pela palavra de Deus, tá certo? E a segunda fase da segunda vinda, a manifestação gloriosa, que é quando o Senhor Jesus vai voltar novamente com a sua igreja após a grande tribulação para implantar o reino milenial sobre a terra. Nós já falamos sobre isso em um vídeo aqui no canal. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre arrebatamento da igreja. Inclusive, se você não assistiu, assista. É um vídeo muito bom, eu falo sobre o arrebatamento. Temos também, irmãos, um vídeo que eu falo sobre o arrebatamento também da igreja, tribunal de Cristo, milênio, juízo final. Não estou falando em ordem, tá certo? Isso está tudo no canal, tá certo? Os irmãos que quiserem aprender mais e também para pegar alguma informação a mais para esta lição, os irmãos podem acompanhar os vídeos aí no canal do YouTube, tá certo? Então vamos falar aqui um pouco, irmãos, sobre o arrebatamento. O arrebatamento, ele vem de uma palavra grega, harpazo. Harpazo significa retirar algo com muita rapidez e de forma inesperada. No latim, nós temos uma palavra raptare, e significa tirar, arrancar, tomar das mãos alguma coisa de forma violenta. Então, arrebatamento é isto. A definição do arrebatamento é rapto. Harpazo é rapto. É você tirar algo com muita rapidez, com muita violência da terra. Isto que eu estou falando é com base na minha apostila de escatologia bíblica, que eu ensino aos irmãos que são alunos deste curso, certo? Então, eu escrevo aqui na apostila assim: o arrebatamento da igreja é um evento que transcende as leis da física, ora conhecidas, pois envolve a transformação e o traslado dos verdadeiros cristãos para junto de Jesus. Esse fato, chamado de grande mistério em 1 Coríntios 15, 51, será desvendado por ocasião da volta do Senhor nos ares. Então, arrebatamento é isso. Arrebatamento é arrancar algo com força da terra. E a igreja será arrebatada. A igreja será tirada da terra antes da grande tribulação, conforme nos escreve João, no capítulo de número 3, o versículo 10 de Apocalipse. Então, esse é um dos principais versículos que comprovam que a igreja não vai participar da grande tribulação. Certo? Então, os pré-tribulacionistas é a interpretação que se ajusta devidamente com a esperança cristã da volta do Senhor nos ares. Eu escrevo aqui na apostila assim: a igreja não é advertida para ficar esperando a grande tribulação, mas a aguardar a vinda do Senhor antes que o anticristo apareça. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4,17. Vamos ler o que diz a Bíblia? 1 Tessalonicenses 4,17 diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí o apóstolo termina o verso 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, Jesus está falando, através do apóstolo Paulo, que é uma mensagem de consolo. O arrebatamento da igreja é uma mensagem de consolo para todos aqueles que são cristãos fiéis.
A igreja não passará pela grande tribulação. A igreja não participará do pior período que ocorrerá sobre a terra. A igreja não vai participar. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus. O Senhor não predestinou os seus servos para a ira. O Senhor não predestinou a igreja para conhecer o anticristo. O Senhor não predestinou a igreja para conhecer o falso profeta, braço direito do anticristo. O Senhor Jesus morreu pela igreja, mas ele vai arrancar a igreja da terra antes da grande tribulação. Glória ao nome de Jesus por isto. Glória a Deus por isso para sempre. Aleluia. Então, irmãos, nós devemos ter esta palavra firme, fiel em nosso coração. Eu ainda continuo escrevendo aqui na apostila dizendo assim: a igreja não conhecerá o anticristo, nem se submeterá a ele, pois será arrebatada. De fato, o sinal maior para o mundo do aparecimento do anticristo será o desaparecimento da igreja de Cristo da face da terra. O anticristo só poderá manifestar-se quando a igreja não estiver mais aqui. A igreja e o Espírito Santo detêm a ação do anticristo na terra. Tá certo? Pode ser que o anticristo já exista, pode ser, mas ele não se manifestará enquanto a igreja estiver na terra. Tá certo? Então esta é a primeira etapa, o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser tirada da terra, conforme nos escreve o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5, verso 13, assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Esse versículo aqui, irmãos, de número 16. Eu quero frisar esse versículo porque os pós-tribulacionistas, uma ramificação teológica que acredita que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação, eles afirmam que Jesus vai voltar depois da grande tribulação porque vai ser uma vinda visível. E eles usam esses versículos aqui: descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Mas isto foi a linguagem que o apóstolo Paulo utilizou. O apóstolo Paulo utilizou esta linguagem para mostrar que será um evento poderoso, um evento glorioso, um evento maravilhoso que acontecerá na terra. O apóstolo diz assim: é a trombeta de Deus, com a trombeta de Deus. Fazem uma correlação da trombeta de Deus com as 7 trombetas, e não tem nada a ver. As 7 trombetas é série de juízo de Deus sobre a terra na grande tribulação. A trombeta de Deus é antes da grande tribulação, para que a igreja seja arrebatada. A exemplo disso, o apóstolo Paulo utiliza o exemplo do exército romano, que tinha 2 cornetas, 2 trombetas. A primeira trombeta era utilizada para chamar o povo, era utilizada para trazer os exércitos para se prepararem para a guerra. A segunda trombeta, que era tocada, a chamada última trombeta, que o apóstolo Paulo diz, é para que o povo marche, é para que os exércitos vão para a linha de batalha. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso. A última trombeta, ante a última trombeta, é a hora da chamada.
é a hora em que vai ser retirado o povo da terra. Por isso que o apóstolo diz isso. Esse alarido e com voz de arcanjo é porque nós ouviremos, nós iremos ouvir. O momento do arrebatamento será glorioso para a igreja. Nós temos os personagens do arrebatamento, o próprio Jesus, os vivos, os mortos, receberão a ordem do comando do Senhor e eles serão retirados da terra. O arcanjo participará do evento da segunda vinda, conforme Daniel 12, versículo 1. O arcanjo Miguel participará, muito especialmente da Epifaneia, que é a segunda fase da segunda vinda, da manifestação gloriosa. Tá certo? Mas no arrebatamento da igreja, a participação do arcanjo será dar a voz de comando, a qual será ouvida apenas pelos remidos. A Escritura declara que o arcanjo soará a sua voz com o sonido de trombeta, como diz, e com a trombeta de Deus. E com a trombeta de Deus, soada pelo arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel tocará a trombeta. Tocará a trombeta e os remidos, a igreja ouvirá o ressoar dessa trombeta e será no mesmo instante arrebatada, retirada da terra. Que momento glorioso, irmãos. Que momento glorioso. Embora os mortos serão transformados primeiro, como nos diz a palavra de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos depois serão arrebatados juntamente com os mortos e vamos nos encontrar com o Senhor. Caro aluno, caro professor, que maravilha esta lição, que lição maravilhosa, que lição gloriosa, onde nós falamos do arrebatamento da igreja, esse evento glorioso que vai acontecer muito em breve. Que o Senhor Jesus, a cada aula, a cada momento, abra o seu coração, abra a sua mente, para que você possa aprender a palavra de Deus, para que você pegue estes assuntos ministrados aqui, caro professor, caro aluno, que você possa pegar isto e fazer disso a sua motivação diária. A sua motivação diária: eu estou em sofrimento, eu estou em dificuldade, mas eu creio que o Senhor Jesus vai raiar nas nuvens para me arrebatar. Aleluia! Nós não estaremos na terra no período da grande tribulação. O Senhor Jesus virá nos buscar antes. Aleluia! Glória a Deus! Isto é para nós, igreja. O arrebatamento é para a igreja. Que venhamos nos gloriarmos, que venhamos adorarmos ao Senhor por tudo o que Ele fez. Para concluir, a visão do Cristo glorificado é muito mais do que um relato da manifestação poderosa de Jesus ao apóstolo João. Antes, atravessou os séculos e inúmeras perseguições, a fim de que todos os remidos em Cristo possam ter certeza de que a esperança de vida eterna jamais será frustrada. Jesus morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Vivo está e voltará para arrebatar a sua igreja. Você está preparado? Então prepare-se, pois a trombeta soará e estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos ajude, nos dê graça, para que a cada dia nós possamos ter essa mensagem de esperança viva em nosso coração. Jesus virá buscar a sua igreja, eu e você subiremos com o Senhor e estaremos com Ele para sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus assim permitir.